no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Pontualmente às 11h30, todo domingo nesse horário, tem o Rádio Serviço Saúde Especial com a participação do meu amigo tricolor, médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, Dr. Silvio Provenzano. E para minha alegria, estou recebendo hoje também a médica ginecologista, obstetra e vice-presidente do CREMERGE e da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro, minha amiga botafoguense, está feliz com a vitória do Fogão ontem 2-0 em cima do Curitiba, doutora Célia Regina da Silva. Eles vão atender o pedido da nossa ouvinte Marta Carneiro, moradora de Nova Iguaçu, e nos contou que tem uma filha de 30 anos que deu à luz há algum tempo, mas durante a gestação ela tinha o péssimo hábito de ingerir bebida alcoólica e agora a criança foi diagnosticada com síndrome alcoólica fetal. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Helena, aquele beijo para a família Tupi. Agradecer a Célia, a vida do obstetra, eu vou te dizer, ela me ligou ontem meia-noite, estava num parto desde meio-dia. Eita! E eu falei, Célia, tudo bem, amanhã eu faço o programa sozinho. Ela não. Marcamos outra data, não tem problema. Terminou 5 horas da manhã. Que isso? É uma guerreira. E você falou que ela está feliz com a vitória do Botafogo dela e tá. Mas eu não posso deixar, em nome meu, da Célia e de demais conselheiros do CREMERGE, render nossas homenagens ao ilustre botafoguense, Dr. Marconde. Era nosso advogado, consultor jurídico lá no CREMERGE, aprendi muito com ele, mas ele infelizmente é meio teimoso, teimou em nos deixar na manhã desse sábado. Então a família dele que nos ouve aqui no Serviço de Saúde, eu rendo as nossas homenagens, dizer que imagino a falta que ele não fará a vocês, porque para nós lá no Conselho já está fazendo. E muito novo, né, doutor? Muito novo, que Deus o receba. Ele já chegou lá em cima comemorando a vitória do Fogão, porque isso era um botafoguense que não negava a raça. E falar de SAF, né? A síndrome alcoólica fetal é um problema, eu diria, que está se tornando, infelizmente, cada vez mais comum, e é um problema sério, como a Célia vai explicar. Por que está se tornando mais comum? Em primeiro lugar, em função de gestações não planejadas. Essa é uma razão, na minha opinião, isso não está no livro. Segundo, cada vez mais, apesar de tudo que a gente tenta orientar, gestações em jovens, que não estão ainda devidamente amadurecidas para o significado de trazer um novo ser à vida. E quando a gente fala no pré-natal, olha, você não pode beber, a menina fala assim, não sabe nada essa coroa, e aí continua tomando as suas. E esperamos que depois do programa de hoje as pessoas entendam, e não só o pré-natalista tem essa responsabilidade, que todos têm, que as próprias famílias, os próprios companheiros entendam que aquela cervejinha, repetidamente, não estou falando de cachaça não, bebida alcoólica qualquer que ela seja, pelas ações do álcool no organismo do feto em desenvolvimento, vai impedir o desenvolvimento desse organismo, gerando situações que não tem tratamento. Mas isso é para depois. Eu dou o bom dia à Célia. Sei que você também ficou muito triste ontem e sei que você trabalhou uma alucinada. A você, não doutora, guerreira Célia, obrigado por ter vindo. Em nome da família Tupi, eu te agradeço. É uma mistura de cansaço e de felicidade e gratidão por ter sido um instrumento para trazer o Natan à vida. Bom dia, família Tupi, bom dia, Helena, bom dia, Silvio. Fico muito feliz de estar aqui. Mas é normal um parto demorar tanto tempo assim? É normal, porque foi o primeiro filho. Ele está antecipando o próximo programa que ele não sabe ainda. A gente estava ali fora fofocando, como a gente costuma fazer antes do programa, falando de futebol com o Gerson, aí eu me dei um toque. A síndrome alcoólica fetal, ela deve ser evitada no pré-natal. Então a Célia vai vir numa série seguida, ela veio hoje,
Mas semana que vem ela vai falar do pré-natal. E no último domingo, do parto. Por quê? Eu tenho parto normal, eu tenho parto cesárea. Quando o parto normal está indicado, quando o parto cesárea... O parto de ontem foi ruim, eu vou cortar a Célia, porque era uma primigesta, era o primeiro filho. 16 horas? 16 horas, mas o parto não foi ruim, ele foi longo, mas é natural, e ela passou todo o período muito tranquila, acompanhada pelo marido, e correu tudo muito bem. Mas é longo, então para isso tem que ter toda uma estrutura de uma equipe para dar a tranquilidade. Mas vamos falar da síndrome alcoólica fetal. Dia 9 de setembro é o Dia Mundial para reflexão sobre a questão do álcool e gestação. E essa questão é algo que todo ano nós trabalhamos lá no CREMERGE, na Sociedade de Ginecologia. Por quê? É uma síndrome evitável, prevenível. Ou seja, a mulher não bebeu álcool, não tem risco, não ocorre. Só que o que nós observamos? Silvio colocou muito bem a gravidez indesejada, não planejada. Mas tem outro dado importante, nós temos as mulheres hoje estão bebendo muito mais do que antes e na fase reprodutiva. Quando falamos da síndrome alcoólica fetal, afeta tanto a mulher que está gestando como o bebê, o concepto ao longo da gravidez. E não tem menor dose, maior dose. Nós sabemos que síndrome alcoólica fetal não é dose dependente. Pode ocorrer com um copinho de cerveja naquele pré-natal, como pode ocorrer naquela que usa maiores doses. Essa é a grande questão. Então, não é algo para se pensar durante o pré-natal só. Hoje nós temos que orientar a tentante, porque até mesmo a qualidade do óvulo que vai ser fecundado pode ser afetado por esse álcool. Então, aquela que está tentando 3 meses antes de engravidar, parar a bebida alcoólica. É um presente que ela está dando para o seu filho, por todas as consequências que eu vou falar mais adiante. E olha só, quando a criança nasce, nem sempre o diagnóstico da síndrome alcoólica fetal é feito. Por quê? Porque às vezes ela se manifesta de uma forma muito sutil, que não permite ao obstetra e ao próprio pediatra, que é o neonatalista que está ali na hora da criança nascer, identificar. Às vezes não. Ela já nasce com os chamados estigmas clínicos da síndrome, que são vários. Malformações na face, por exemplo, problemas nas orelhas, olhos pequenos, a pálpebra curta, o lábio superior muito fino. São algumas anomalias que são características da síndrome. Mas eu nem acho isso mais grave, né, Célia? Sem dúvida. Essas são algumas características que podem ocorrer, inclusive algumas alterações na conformação dos dedos da mão, né? Mas a nossa grande preocupação na gestante pode levar a abortamento, pode levar a parto prematuro e essa criança ter que ir para uma UTI neonatal. Mas o que nos preocupa é o seguinte: quando a mulher ingere uma bebida alcoólica, não interessa o teor dessa bebida, em termos de percentual de álcool, 1 hora depois aquela mesma quantidade está circulando na criança e passa através de uma barreira sanguínea, passa para o cérebro, a barreira hematoencefálica. Então, toda a consequência do neurodesenvolvimento daquele feto fica comprometido. Aí aquela mulher que fez uso de bebida alcoólica e teve seu filho recentemente diz: olha, nada disso aconteceu, a criança nasceu linda, com peso ótimo, mas quando ela tiver a questão do desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento em termos de escola, o neurodesenvolvimento que nós observamos que numa idade mais avançada, 20 anos, que não consegue passar nos testes do Enem, aquele que não consegue se adequar a um determinado emprego, que não consegue ter uma profissão. Transtornos do comportamento.
Exato. Muitos indivíduos que vivem à margem da sociedade por questões sociais são crianças afetadas pelo uso do álcool durante a gestação das suas mães. Nada de ter culpa, mas é uma informação que tem que ser multiplicada. E isso a pessoa não valoriza, porque nasce muitas vezes a criança sem alteração anatômica, mas o neurodistúrbio, a alteração neuronal ocorre. Agora, existe a orientação que a senhora está passando aqui para as mães, né, para as mulheres que vão engravidar. Agora, como agir com uma futura mãe que já é alcoólatra? Pois é. Nós não temos dados aqui do Brasil, mas os americanos nós temos. 5% das mulheres grávidas podem ser alcoólatras. E isso é um problema seríssimo. E no pré-natal, o nosso olhar para essa mulher tem que ser diferenciado, dando um pré-natal com maior observação pelo risco do abortamento e do parto prematuro e também pelas consequências do neurodesenvolvimento da criança. Essa criança terá que ter um acompanhamento junto ao pediatra muito estreito e inclusive com testes específicos neurológicos para ver o grau de intervenção que há necessidade de se fazer daí para frente. É muito preocupante pelo futuro dessa criança, o futuro da nossa sociedade e o que nós vamos ter pela frente em termos de evolução da nossa população. Existe um detalhe que eu não posso deixar de falar também, que é o seguinte: eu bebi na primeira gravidez, mas eu não vou nessa gravidez. Ok, mas acontece que existem alterações genéticas que essa bebida já fez nela e, detalhe, também naquela criança que foi gerada durante o uso do álcool. E essa criança traz nela alterações que nós chamamos de epigenéticas, ou seja, adquiridas porque a mãe utilizou álcool, que ela vai passar para seus futuros filhos. Então veja como algo que pode ser evitado, é um presente que aquela mulher dá para o seu filho que está sendo gerado, ou até mesmo aquela que programa uma gravidez, parar de beber. Depois nasceu, passou aquele período da amamentação em que tem a exclusividade do aleitamento, aí sim ela volta à sua vida normal com moderação. É só explicar uma coisa: quando a pessoa ingere a quantidade que for de bebida alcoólica, evidentemente que isso passa para a corrente sanguínea. A mulher estando grávida, evidentemente que no sangue da mulher aquele álcool atravessa a barreira da placenta e vai para o feto. Na mulher continua o álcool que vai para o fígado e é transformado em acetaldeído. É uma reação química. A vida é uma grande reação química, aliás, um conjunto de reações químicas. A mulher tem um fígado já maduro, adulto, consegue transformar o álcool em acetaldeído que vai eliminá-lo. E o feto? Não. O fígado do feto não tem a capacidade de fazer essa transformação. Álcool entra no sangue do feto, álcool permanece por muito tempo no sangue do feto. Ele só diminui quando ele volta pelo cordão placentário para a mãe novamente. E o que isso vai provocar? Alterações no sistema nervoso central, que naquele momento está multiplicando os neurônios. Impede essa multiplicação, impede que determinadas áreas do cérebro se organizem. Então veja bem, eu tenho desde deformidades físicas com baixo crescimento, com alteração das extremidades, alterações cardíacas, até distúrbios neurológicos gravíssimos e que muitas vezes só são identificados tardiamente. E sabemos hoje que quanto mais cedo for identificado o distúrbio na criança, não tem cura, mas a gente tem como controlar alguns aspectos, e é um tratamento que envolve vários especialistas e não só da medicina, desde o pediatra, passando pelo neuropediatra, pelo cardiopediatra, passando pelo fisioterapeuta, passando pelo psicólogo, porque essas crianças têm distúrbios de relacionamento, alterações do humor, que
que muitas vezes vão se manifestar um pouco mais tardiamente. Dificuldade de aprendizado no colégio, a criança fica estigmatizada. Você vê que pelo fato daquela moça, que eu repito, não estava ainda preparada para a magia de dar à luz a um ser vivo, mas acabou engravidando e não teve condições emocionais de ser mãe, porque abusou de algo e não precisa, como a Célia colocou, eu não encho a cara. Não, você pode com uma taça de vinho, com um copinho de cerveja com as amigas no bar, causar esse tipo de problema. Não é dose dependente, não, mas também ela bebia uma garrafa de cachaça por dia, não podia dar certo. Não, às vezes é uma taça de vinho hoje, um copo de cerveja amanhã, e isso vai numa criança que não está preparada para metabolizar o álcool, gerar graves problemas. Eu acho, viu, Célia, que o que a gente tinha que passar a nível de informação, haja vista o Serviço de Saúde propor-se exatamente a isso: informar a família Tupi e fazer da família Tupi multiplicadores. Ou seja, esperamos que ao ouvir o programa vocês repassem para os seus contatos, para os seus familiares, porque isto é um fato da maior importância e causa preocupação às autoridades de saúde vermos que, infelizmente, apesar de todo esse conhecimento já adquirido na medicina, aqui no Brasil a situação parece que piora. Célia, para você encerrar. Você falou algo que nós temos trabalhado muito. Quem quiser depois acessar o TV Cremerge no YouTube, nós fizemos há 2 semanas atrás um webinar sobre síndrome alcoólica fetal, excelente, tanto para que leigos possam ouvir e também colegas médicos. Mas algo que nos preocupa, e nós batemos sempre na tecla, nós precisamos de ações públicas para alertar as mulheres sobre essa questão. Até hoje, eu não vi nenhum trabalho do Ministério da Saúde nesse âmbito da síndrome alcoólica fetal. Nós temos hoje uma proximidade do Ministério da Saúde por alguns colegas bem próximos de nós, inclusive um conselheiro, e nós estamos tentando que o Ministério tenha ações voltadas. E é tão fácil, uma roda de conversa num posto de saúde muda a vida dessa mulher e do bebê que ela está gestando. Eu agradeço o espaço para poder falar esse assunto hoje. E domingo que vem ela volta. Na verdade, a gente viu da importância da síndrome alcoólica fetal, que é um assunto pouco divulgado, apesar de tão importante. A gente sabe que uma criança em cada 1000 gravidez aqui no Brasil nasce com a síndrome, e são os dados oficiais. Não temos, evidentemente, os dados reais, porque às vezes a notificação ela é subestimada, mas pelo menos uma em cada 1000. E olha, a gente tem milhões de gestações no ano. Vê quantas crianças nascem com problema. Semana que vem ela vai falar sobre o pré-natal. Beleza. E no outro domingo ela ainda volta para falar sobre os tipos de parto. Maravilha. Um bom domingo para a família Tupi, agradecendo a você mais uma vez a oportunidade. Doutor Silvio Provenzano, um grande abraço, meu querido. Boa semana, fique com Deus até domingo que vem. Doutora Célia Regina, um beijo, boa semana, bom descanso hoje e até domingo que vem. Até lá, um beijo para a família Tupi. Obrigada, Helena, obrigada, Silvio, e espero que tenhamos ajudado com essa informação hoje. Multipliquem. Foi ótimo, ótimo. 11h48. Show do Helena.